Oitavas de final da Libertadores finalmente vão começar depois de um mês de espera e a gente aqui nesse vídeo vai avaliar todos os confrontos de ida das oitavas de final. Vamos ver qual brasileiro tem a maior chance nessa rodada e qual brasileiro que tá lascado vai ter vida muito difícil. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Se você ainda não conhece o torcedorismo, não tem problema, seja muito bem-vindo. Aqui eu faço análise de todas as competições pelo Brasil inteiro e competições internacionais que temos brasileiros. É bom que se você está buscando informações sobre diversos times brasileiros e internacionais, se você curte futebol, essa é sua casa no YouTube. Se inscreve aqui embaixo e ajuda nosso time a bater a meta de 15 mil inscritos em só 4 meses de canal. Esse é mais um vídeo de pré-rodada na Libertadores, vão avaliar todos os 8 confrontos e ver qual time tem a maior chance de ganhar nessa rodada de Libertadores. Vamos começar pelos confrontos sem times brasileiros, para depois a gente embalar só no que interessa mais pra gente, que é onde tem brasileiro. Primeiro, o Atlético Nacional da Colômbia vai receber o Racing da Argentina. Tenha em mente que nessa fase de oitavas de final, todos os times que fazem esses jogos de ida dentro de casa ficaram em segundo no seu grupo. Então, teoricamente, não são os favoritos no confronto como um todo, né? Mas dentro de casa é outra história. O Atlético se classificou no grupo mais fácil dessa Libertadores, era a mamata, era o grupo H, ficou em segundo ainda, né? O primeiro foi o Olímpia. O Racing é um time argentino muito cascudo, ficou em primeiro num grupo que tinha o Flamengo, embora não tenha vencido o Flamengo em nenhum dos dois jogos, né? Empatou em casa e perdeu fora. O time do Racing fez jogos duros, perdeu o Rojas, que era o seu principal jogador, né? Acabou de ser contratado pelo Corinthians e já tá jogando muito bem no Corinthians. O Atlético vinha mal nas últimas semanas, mas começou bem o torneio Clausura lá na Colômbia, tem 4 pontos em 2 jogos, uma vitória e um empate. O Racing já largou de mão o Campeonato Argentino antes mesmo dele acabar, que acabou agora nesse final de semana, e tá muito focado nesse jogo há semanas. Vejo o time do Racing favorito nesse jogo, não só no confronto, mas nesse jogo mesmo sendo fora de casa. Outro confronto sem brasileiros é entre Nacional do Uruguai e Boca Juniors. Cara, isso aqui é um jogo muito pesado, né? Duas camisas pesadíssimas da América do Sul. O Boca, que acabou de anunciar a contratação do Cavani, o uruguaio Cavani, de 36 anos, anunciou esses dias. Ele não deve jogar esse jogo, né? Talvez só na volta ele tenha condições de jogar a volta contra o Atlético Nacional. São dois times gigantes, mas, cara, não tem tido os melhores times nas últimas temporadas e nessa não é diferente, né? Os dois times estão longe daquilo que traduz a história deles, né? O Nacional foi segundo no grupo B, grupo do Inter, e o Boca foi o primeiro no grupo facílimo, que foi o grupo F. Eu vejo o Nacional favorito para esse jogo dentro de casa, tá? No confronto a gente conversa no próximo vídeo. E o último confronto sem brasileiros vai ser entre Deportivo Pereira, segundo no grupo do Boca, contra o Independente Del Valle, que foi o primeiro no grupo E, que, cara, tinha o Corinthians já eliminado e tinha Argentinos Júnior, né? E quem foi o primeiro foi o Del Valle, time equatoriano. Esse é o confronto dos dois times com menores folhas salariais de toda a Libertadores. Se você ainda não viu esse vídeo em que eu falo sobre todas as folhas da galera que tá nas oitavas de final, eu vou deixar aqui no card e aqui embaixo nos comentários fixados para você ver depois desse aqui. Tem muita surpresa lá, o Del Valle inclusive tem feito milagre com seu orçamento e é muito favorito para esse jogo mesmo fora de casa. Acredito que o Del Valle passe com o pé nas costas desse confronto. Agora vamos falar dos jogos que tem brasileiros. Agora vamos embalar só nos brasileiros. A gente tem 3 confrontos envolvendo brasileiros já nessa terça-feira. O primeiro, o Fluminense. Meu Fluminense, pelo amor de Deus, Fluminense vai na Argentina enfrentar o Argentinos Júnior. Já tem história entre Fluminense e Argentinos Júnior, né? Lá atrás, em 2011, teve uma pancadaria generalizada num jogo de fase de grupos que o Fluminense goleou e passou. Tem história entre esses dois times. Argentinos Júnior é um time que ficou em segundo no grupo do Corinthians, inclusive venceu o Corinthians jogando aqui em São Paulo, lá na Neoquímica Arena, mas é um time muito limitado. Para quem assistiu o jogo lá na Argentina entre Argentinos Júnior e Corinthians, cara, o Corinthians estava num turbilhão com aquela demissão de Cuca, chegada de Vanderlei, e mesmo assim só não venceu na Argentina porque não fez força. É o 10º colocado, foi o 10º colocado, né, lá na Argentina. Tem um porém, né? O Argentinos Júnior vinha de 3 vitórias consecutivas, até perder no final de semana na última rodada, porque colocou o time praticamente reserva, tinha só 2 titulares, e é um time que dentro de casa tinha uma das melhores campanhas no torneio da Argentina, então o Fluminense tem que abrir o olho, o Fluminense não tem vindo bem fora de casa. O Fluminense está em outro nível, né? Em relação a esses adversários do Campeonato Argentino que o Argentinos Júnior está acostumado, né? Mas esse jejum de 8 jogos do Fluminense sem vencer fora de casa, cara, eu brinco com vocês aqui no canal que em casa o Fluminense é um monstro e fora é inofensivo, né? O Fluminense vai completo para esse jogo, todo mundo à disposição do Diniz.
Menos o Alexander, que já não joga há 2 meses, deve ficar pelo menos mais um mês fora. A dúvida é se o Diniz vai escalar o Marlon na zaga ou se ele vai manter o Felipe Melo, né? A minha opinião é que o Diniz é muito cabeça dura e vai manter o Felipe Melo. Inclusive o Marlon até sentiu um desconforto no último jogo contra o Santos, saiu no intervalo, e também não tem condições de ficar os 90 minutos ainda, né? Voltou a jogar há pouco tempo. Esse retrospecto do Fluminense não me dá segurança nenhuma para os jogos fora de casa e por isso eu vejo o time argentino levemente favorito antes de começar esse jogo aqui. O Atlético Paranaense vai subir o morro, vai enfrentar o bom time do Bolívar lá na altitude de La Paz. Eu odeio os times que jogam na altitude, eu quero que o Furacão vá lá e meta logo uma sacolada 3 do Vitor Roque, acaba com esse confronto, mas isso é improvável, né? O time do Bolívar fez uma ótima primeira fase, brigou ali rodada a rodada com o Palmeiras pela primeira posição do grupo C, mas acabou terminando em segundo, foi goleado aqui no Brasil na última rodada, e o Furacão vem quase completo para esse jogo. O Thiago Heleno, zagueirão, que é capitão do time, não viajou, tá fora, deve ser o único desfalque importante. Esse jogo é complicado por conta da altitude, vai equilibrar mais ali o jogo, né? Então eu vejo o Bolívar favorito para esse jogo de ida. O jogo do Atlético é ir lá e sobreviver, meu irmão, trazer o melhor resultado possível, né? Não pode perder de muito, então talvez um empate, se vencer, maravilha, né? Mas tem que deixar o confronto aberto para decidir na arena. No mesmo horário a gente vai ter Inter indo ao Monumental de Núñez enfrentar o River Plate da Argentina. Esse aqui é disparado o pior jogo possível para o Internacional jogar agora. O time não vence um jogo há 5 partidas. Até demonstrou um bom futebol na última rodada, mas perdeu de virada para o Cuiabá e pega um River que dentro de casa está 100% nessa Libertadores, dominou completamente o Fluminense. Teve uma certa dificuldade com o Sporting Cristal, atropelou também o The Strongest, ficou em segundo no grupo do Fluminense, mas depois que eles tomaram aquele 5-1, aquela sacolada que o Fluminense deu neles no Maracanã, eles melhoraram, não perderam mais, estão embalados. Eu vejo esse jogo aqui, é o jogo mais complicado de todos os brasileiros, o Inter vai ter muita dificuldade, vejo o River bem favorito jogando dentro de casa, mais de 80 mil torcedores empurrando o time no novo Monumental, mas eu acho o Inter capaz de conseguir trazer um empate aqui para o Brasil e resolver tudo dentro do Beira-Rio. Confronto entre brasileiros e argentinos, a gente sempre está do lado dos brasileiros, não importa, meu irmão. Na quarta, a gente vai ter o confronto de brasileiros em situações opostas, né? O Galo foi o segundo do grupo G, grupo que também tinha o Furacão, foi o primeiro. E o Palmeiras, que foi o melhor primeiro colocado de toda a Libertadores. O Galo, inclusive, é outro time que, além do Inter, vai chegar na sua pior fase no ano para jogar um jogo de oitavas de final de Libertadores. São 9 jogos, cara, 9 jogos seguidos sem vencer na temporada. Vai ter o apoio total da torcida do Galo, que com certeza vai lotar o Mineirão. O time correspondeu bem no jogo contra o Flamengo, isso dá uma esperança, mas a confiança tá lá embaixo, né? Quando dá alguma coisa errada, tá parecendo o Vasco. Quando dá alguma coisa errada, o time desmorona. O Filipão é brincadeira, tirou ainda mais a confiança de um dos melhores jogadores do time, que é o Paulinho, na coletiva. Ele falou que no jogo contra o Flamengo ele não volta tão bem para marcar. O Palmeiras, por outro lado, se recuperou da péssima fase que vinha passando, venceu 2 jogos seguidos no Brasileirão, a última sendo uma apresentação de gala contra o América lá em Minas, vai jogar em Minas de novo, e vem para esse jogo completo, na minha visão é o favorito mesmo jogando fora de casa. E para fechar a rodada, na quinta-feira a gente vai ter Flamengo, que inacreditavelmente foi o segundo colocado num grupo ridículo da Libertadores, que foi o grupo A, vai receber o Olímpia, que foi o primeiro do grupo H. O Olímpia, que inclusive está invicto nessa Libertadores, que foi o segundo melhor primeiro colocado, e vai pegar um Flamengo que, se tivesse na sua normalidade, né, o Flamengo seria muito ali, tá ali, ó, sem NTPs, o Flamengo seria muito favorito, mas com toda essa crise que foi instalada por causa do soco que o preparador físico deu na cara do Pedro, faltou treino, os jogadores estão divididos entre Pedro e Sampaoli, não se sabe se o Sampaoli tá com o comando do time, uma crise danada, a gente fica sem saber muito o que projetar para esse jogo, né? Então eu vou deixar um pouco de lado, vou tentar deixar um pouco de lado esse extracampo e focar mais dentro das 4 linhas. O time do Olímpia não é bobo, é um time que se defende muito bem e tem um contra-ataque muito veloz, e é assim que eles devem jogar no Maracanã. O Flamengo deve ter o controle soberano praticamente dessa partida, mas tem que prestar atenção nas costas, principalmente dos laterais, né? O Wesley, que joga quase enfiado lá na área, tem que prestar atenção. Os volantes tem que cobrir bem ali, né? Gerson vai ter bastante trabalho nesse jogo. Se o Flamengo entrar focado, é o favorito para esse jogo, não pode nem sequer pensar em não vencer o jogo de ida, meu irmão, porque a volta vai ser uma pedreira danada lá no Paraguai. E você, meu amigo, meu parceiro, que está comigo até esse momento aqui do vídeo, comenta aí qual brasileiro você acha que é mais favorito nessa semana de Libertadores e qual que tá lascado de vez. Ao final dessa rodada aqui eu vou contar tudo o que aconteceu para vocês na Libertadores, então não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo se você curtiu o conteúdo que eu passei. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho desse vídeo aqui comigo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!